Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Após ter chamado seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para se unirem a ele no ministério de evangelização, Jesus e eles foram para a cidade de Cafarnaum. Essa cidade fica próxima do Mar da Galileia e acabou sendo conhecida como a Cidade de Jesus, porque lá ele morou durante muito tempo após iniciar sua missão. Ela fica distante mais ou menos 50 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresceu. E lá ele pregou e realizou muitos milagres. No texto lido, Marcos menciona um dos feitos maravilhosos que Jesus, que era judeu, realizou em uma sinagoga da região. As sinagogas são locais onde os judeus congregam-se para cultuar a Deus e ouvirem a leitura e explicação da Torá. Muito provavelmente elas surgiram por ocasião em que os judeus foram levados cativos para a Babilônia e o templo fora destruído. Mais tarde, após o regresso do povo para sua terra e reconstrução do templo, as sinagogas se mantiveram, devido à praticidade e funcionalidade que elas tinham para aqueles que viviam longe de Jerusalém e ainda existem até hoje. Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga aos sábados e, sem dúvida, não perdia a oportunidade de ensinar a palavra, em um lugar, naturalmente, onde as pessoas iam com a intenção mesmo de aprender mais sobre as coisas de Deus. Mas é interessante que quando Jesus tomava a palavra e começava a ensinar, havia como que um magnetismo, digamos assim, que atraía a mente das pessoas. E elas se maravilhavam com o que Jesus dizia e a maneira com que ele expunha as escrituras sagradas e as explicava, interpretando perfeitamente. E tudo fazia muito sentido para cada pessoa que ouvia. Por que será? Muito simples, o Espírito de Deus estava nele. Portanto, o que falava ia diretamente ao encontro das necessidades e anseios humanos. A palavra de Deus é viva e eficaz, como está registrada na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. E diz ainda que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Começava a cumprir o que João Batista já havia predito, que após ele viria alguém com poder e autoridade sem igual. Era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, se revelando e revelando o amor de Deus ao povo. Ele veio para libertar as vidas aprisionadas pelo pecado e expostas às ações cruéis de Satanás e seus demônios. Só Jesus tem esse poder. Mas olha que coisa, ele delegou esse poder também à sua igreja, formada por discípulos fiéis e sinceros. E hoje essa palavra é anunciada aos 4 cantos da terra pela Igreja de Jesus. Portanto, não tinha como não ser tocado quando Jesus falava, ensinava e pregava a palavra. Agora, Marcos registrou
algo impressionante que aconteceu naquele dia em plena sinagoga. Havia lá um homem que não estava em seu estado normal, pois estava possesso de um espírito imundo. Não sei por que ele estava lá, talvez buscando libertação, ou quem sabe foi direcionado pelo próprio espírito maligno para confrontar Jesus. Seja como for, o fato que se seguiu contribuiu para que muitos conhecessem a autoridade de Jesus. O espírito se manifestou, inclusive sendo porta-voz de outros espíritos, porque ele perguntava: "O que queres conosco e não comigo?" E mencionou sobre a destruição deles por parte de Jesus. E em seguida confessou que Jesus é o Santo de Deus. Isso foi dito aos gritos, conforme Marcos descreveu, usando o corpo daquele pobre homem. Foi um desespero por parte do espírito maligno por se deparar com o Filho de Deus cheio de autoridade e santidade. A reação de Jesus foi imediata, repreendendo aquele demônio e exigindo que deixasse o corpo do homem possesso. O verso 26 diz que o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Foi uma cena muito forte e todos ficaram ainda mais admirados. Nunca tinham visto tal coisa acontecer. Em poucos instantes, o homem ficou totalmente liberto. E mesmo sem mídia nenhuma existir naquela época, as notícias sobre Jesus se espalharam rapidamente pela região da Galileia, diz Marcos. Hoje você também pode ser tocada pelas mensagens de Jesus e ficar maravilhado, tal como aquelas pessoas que estavam naquele sábado extraordinário naquela sinagoga. O que Jesus falou e fez ali, transformou totalmente a vida daquelas pessoas. E ele ainda fala através da palavra. E se você ouvir a sua voz, não endureça seu coração, mas creia e permita que Jesus transforme sua vida, para que ela tenha verdadeiro sentido. Amém.